Hoje começaremos o nosso curso de História e Filosofia da Química. Nessa primeira aula nós vamos trabalhar com a História, Educação e Filosofia da Química. Bom, para começar essa abordagem sobre o que é História e Filosofia da Química, em primeiro lugar a gente tem que perguntar o que é a ciência, né? A partir dessa perspectiva, o que é a química ou como se coloca a química dentro de uma abordagem científica? E aí, depois que a gente pensa nisso, vamos perguntar o que é história, porque há vários conceitos sobre história, e aí como fazer história da ciência e, dentro disso, a história da química. Depois a gente pode pensar também, dentro dessa abordagem sobre o que é história e filosofia da química, o como ensinar e o como aprender a química, né? Ou a história da química, como que eles auxiliam no ensino de química. Né? E aí a gente vai pensar sobre essa importância da história e da filosofia da ciência na educação científica. Bom, como que era feita? Há várias abordagens sobre como tratar a história da ciência, e dentro disso a história da química. E aí, até o século XX, a principal forma de fazer a história da ciência era pensando como é feita a ciência hoje, e pensava-se nessa ciência olhando para o passado. Então, por exemplo, o conceito de átomo. Se pensava como é a constituição do átomo atualmente e olhava no passado, desde os gregos, como é que se constituía esse conhecimento. Atualmente há uma série de críticas a essa abordagem, né? Mas, normalmente, como é que os cientistas, os historiadores construíam suas histórias, né? Eles se inseriam nessa história, então partiam do presente e eles seriam o topo ou o conhecimento que seria mais desenvolvido para o período e pensavam então um desenvolvimento contínuo e progressivo até esse estágio atual do conhecimento, né? Eles pensavam normalmente em discursos dicotômicos, porque eles queriam valorizar uma ideia de que a ciência é feita por gênios, que ela é algo muito desenvolvido e etc. E aí eles pensavam nesses discursos dicotômicos. No caso da química, isso é muito pronunciado quando a gente pensa principalmente o debate entre química e alquimia, né? Nesse debate, como que eles pensavam essas dicotomias? Uma ciência que era mais voltada para o intelecto, no caso da química, ou dos sentidos, no caso da alquimia, né? Ou que era puramente experimental ou prático somente, entre a teoria e a prática. A ciência versus a magia, então a alquimia ela foi descaracterizada durante muito tempo, sendo caracterizada somente como magia e não se entendendo quais eram os significados reais. A ciência em contraposição à religião, a teoria versus a prática, gênios, né, no caso dos grandes químicos, no caso dos grandes nomes, tipo Lavoisier, contra os cegos e os obscuros, racionais versus obscuros. Só para a gente ter um exemplo disso, né, o historiador da ciência Thomas Kuhn, ele pensa um pouco, né, no rompimento dessa visão de ciência e ele fala: os objetivos dessas mais antigas histórias da ciência era de esclarecer e aprofundar uma compreensão dos métodos científicos ou conceitos contemporâneos, mostrando sua evolução. Isso depois vai se colocar que não há essa evolução retilínea, há rupturas na construção do conhecimento. O historiador escolhia uma única ciência bem estabelecida, no caso a química moderna, e descrevia quando, onde e como tinham surgido os elementos que, em sua época, constituíam seu conteúdo e método presumido. Observações, leis ou teorias que a ciência contemporânea tinha colocado de lado como erro ou irrelevante eram raramente considerados. Nessa abordagem, né, sobre como fazer história da ciência, começam a surgir diferentes formas de se escrever sobre essa história da ciência. Essa ruptura mais intensa ela acontece na década de 30, né, quando acontece um congresso de história da ciência na Rússia, né, e houve um trabalho, né, que foi publicado naquela época,
que ele pensava sobre as raízes sociotécnicas da mecânica de Newton. Quer dizer, significava que a ciência tinha também algumas relações sociais. Ela não era somente produzida por questões epistemológicas, ou seja, por questões teóricas, mas ela tinha uma grande influência da sociedade. Então começou a surgir um debate, né, muito intenso entre aquela velha forma de se fazer história da ciência, que era colocada como internalista, ou seja, voltada só para as teorias científicas ou para uma lógica interna de como que a ciência é feita, e começou a surgir uma nova abordagem que foi caracterizada no período como externalismo. Esse debate ele ocorre até hoje em proporções um pouco mais amenas, porque há novas formas também de se fazer história da ciência, né? Mas numa abordagem internalista, como a gente já tinha visto, né, há essa reconstrução lógica da ciência, né, de uma perspectiva interna. A filosofia é bastante demarcada, é bastante valorizada. A história ela é vista como se fosse independente das estruturas sociais, ou seja, das estruturas intelectuais. Quer dizer que os cientistas eles estão somente descrevendo a verdade. Então, se eles estão descrevendo a verdade, eles não se influenciam por questões políticas, por jogos de poder e etc. Então, a ciência é vista de uma forma neutra e imparcial. Há uma continuidade e acumulação do saber, e a história é feita por indivíduos, principalmente por aquela imagem que a gente viu de grandes gênios. Já numa abordagem externalista, né, a ciência ela é vista como uma consciência social, né, e um sistema de conhecimentos e métodos de indagação. Então, ela está totalmente inserida na sua sociedade. Ela depende do contexto, e aí esse contexto político, econômico, social. As mudanças científicas, elas ocorrem em função de problemas técnicos e econômicos. E há da mesma forma como essa anterior, né, há uma continuidade e acumulação do saber, e a história é construída com as massas. A gente já tinha citado um trecho do Kuhn, mas só para reforçar, né, ele traz uma nova abordagem também de como se fazer história da ciência, e ele vai pensar então em revoluções científicas. O que quer dizer isso? Aquela continuidade ou aquela evolução constante do saber, né, de um saber que é menos desenvolvido até o mais desenvolvido, ela se rompe. Ele vai falar, não, nem sempre a gente tem uma única teoria que vai se desenvolvendo continuamente. Essas teorias, elas podem se transformar completamente, surgem o que ele chama de novos paradigmas, né? Então, ele vai pensar em crises, né? Então, a ciência, ela é concebida de uma determinada maneira, por exemplo, na alquimia, quando a gente pensa na pedra filosofal, em que os alquimistas todos eles acreditavam sobre essa teoria, e aí começam a surgir alguns conflitos entre essa comunidade científica, etc., e eles começam a não acreditar mais nessa teoria e a trazer uma nova teoria, né, sobre as transformações da matéria através dos gases e de uma forma um pouco diferente. Não significa que uma seja mais atrasada e outra adiantada, significa que elas são relacionadas àquele contexto social daquele período, né? E esses fatores sociais, eles conduzem, então, a determinadas mudanças. No caso da Revolução Química, há uma grande ênfase, né, na obra do Lavoisier. Então, se coloca que a química moderna teria surgido somente no final do século XVIII, com a nova nomenclatura da química, né? Há no caso, né, nessa abordagem do Kuhn, das revoluções científicas, há uma grande dicotomia entre a alquimia e a química, né, com essa grande ruptura. E isso não foi muito bem entendido também, essa teoria sobre a química, né? A química sempre foi um pouco deixada de lado no conjunto da história da ciência, porque eram muito valorizados, né, os estudos em astronomia e física, por exemplo, a obra do Galileu, a obra do Newton e etc.
Uma abordagem mais recente, que também o Kuhn já faz parte, porque pensa de um modelo social, seria o que a gente chamaria de estudos sociais da ciência, que são feitos por sociólogos, filósofos, historiadores da ciência, em que esses fatores sociais, eles influenciam no conteúdo da ciência e da tecnologia, mas agora eles vão pensar que a ciência ela não tem esse caráter somente, essa lógica interna, né, de produção, e nem ela teria um caráter superior a outras formas culturais. Ela é vista como uma manifestação cultural, assim como as artes, como o artesanato, como, por exemplo, a cartografia e etc. E essas formas de conhecimento, né, elas, de cultura, de manifestações culturais, elas estariam todas no mesmo nível. Esse conhecimento científico ele é contextualizado em uma determinada região, né, de espaço e tempo, e a ciência ela é socialmente negociada. O que quer dizer isso, né? Para a aceitação de um determinado fato científico, a comunidade científica é que ela que aceita, né, ou ela chega num determinado consenso sobre o que é verdade. Então, começa a haver também uma determinada relação, né, ou uma determinado debate sobre o que é verdade, quem estabelece essa verdade. Isso vai ser negociado tanto dentro de uma comunidade científica e hoje que se pensa também que o público em geral, que a sociedade em geral também influencia nas tomadas de decisão ou em como que a ciência é feita. No caso da história da química, né, e também dessa história da ciência, o que muda nessa nova abordagem? Há uma valorização de práticas, instrumentais, profissionais, instituições e representações, e começa a se pensar que não somente as teorias devem ser consideradas ao se fazer a história da química, mas também todos esses aparelhos experimentais. Então, o laboratório começa a ser bastante investigado por esse grupo. As imagens científicas, elas adquirem uma grande relevância, né, de contextualização. Os materiais começam também a ser revistos, né? Então, a química, ela não produz somente teorias, mas ela é aplicada à sociedade e há toda uma abordagem de se pensar a utilização desses materiais. Práticas artesanais que estão relacionadas a essa produção desses materiais, né? A indústria, o comércio e essa aplicação na medicina, na farmácia, na mineração e etc. Bom, além dessa abordagem, né, nos últimos anos, a partir da década de 80, se começa a pensar também na ciência produzida em contextos que a gente chama periféricos, ou na América Latina e Brasil, né? Até aí se pensava, pensando na ciência produzida pelos grandes gênios, não abria espaço, né, para uma produção de ciência nacional, porque a gente não teve grandes gênios, mas nós tivemos também uma produção em nível mundial, né? Várias leituras astronômicas eram feitas no Brasil, nós mandávamos produtos como o açúcar, o ouro, a prata, vários produtos da mineração, né, para abastecer a Europa. Então, isso significava que eram feitas pesquisas em ciência e em química no Brasil desde o período colonial. Por que há essa valorização da ciência que é feita aqui, né, após a década de 80? Então, após a abertura dos regimes políticos, né, da entrada da democracia, essa noção de que nós também produzimos ciência e tecnologia, ela também serve para mostrar um rompimento com nossa situação de dependência política, né, dos países mais industrializados. Então, significa que a gente pode ter uma autonomia e produzir nosso próprio conhecimento. Há alguns modelos diferentes, né, de pensar o que seria essa ciência na América Latina, valorizando tanto o modelo que a gente chama de mundialização da ciência, quer dizer, como que há uma troca de conhecimento entre o que seriam centros e periferias, e hoje em dia se pensa muito em uma circulação de saberes ou de circulação de conhecimento.
E aí, nessa circulação, a gente também cada vez mais tem incorporado, né, estudos feitos por populações que foram marginalizadas, como, por exemplo, no caso do Brasil, os índios, os negros e etc. E a gente começa a valorizar também a ciência feita em âmbito local. Então, a ciência tem um caráter universal, mas a forma como a ciência é feita, por exemplo, no estado de São Paulo, é diferente da forma como é feita em Minas Gerais, é diferente, a forma como é feita no Brasil é diferente da forma como é feita na Europa e etc. Pensando, então, nessa questão do Brasil, a gente pensa em algumas particularidades. Há uma associação com a história política, e aí nisso a gente vai pensar na história colonial, no Império e na República, né, demarcando essas diferenças políticas. Pensando no período colonial, a gente não pode pensar o Brasil separado do resto das colônias portuguesas. Houve uma grande influência africana, né, na nossa constituição cultural, e também da influência asiática, né? Portugal tinha várias colônias na Ásia, na Índia, na China, né? E aí, então, nossa cultura e nossa ciência é uma formação híbrida, né? Dessa troca, intensa troca cultural pelo Império. As influências portuguesas são muito fortes, mas elas não são sempre as determinantes. Isso a gente vai ver também ao longo da disciplina. Há uma valorização do que a gente poderia chamar de etnoconhecimento, ou conhecimento que é produzido por algumas comunidades tradicionais ou comunidades ou povos que têm sido discriminados, né, ao longo da nossa história, que hoje há uma valorização desses conhecimentos, principalmente aí dos índios e dos escravos africanos. E aí a gente também vai ver como que foi influenciado, né, nossa própria visão sobre o Brasil através de um olhar estrangeiro, como que os estrangeiros vieram para cá e trouxeram uma visão extremamente estereotipada, né, ou de uma visão de uma inferioridade intelectual e de uma inferioridade científica. Como que acontece a história da química nesse contexto geral e como que a gente pode ver essa história da química junto com a história da ciência? Faz sentido pensar em história da química? Até quanto faz sentido? Nem sempre a química esteve separada, né, da produção do conhecimento como um todo. Ela tinha outras denominações, por exemplo, a alquimia, né? E ela estava, de uma determinada época, a alquimia fazia parte da medicina, né? Então, como é que a gente pensa em química? É um pouco complicado, né? Então, a gente vai, ao longo da disciplina, ver a história da química em total conexão com a história da ciência de uma forma geral. Mas a gente pode pensar alguns aspectos filosóficos, né, sobre o que é essa química. O que significa isso? Pensar numa identidade. O que diferencia a química do resto da ciência? O que a transforma numa ciência única? Então, isso é extremamente importante para pensar, inclusive, como trabalhar a história e a filosofia da ciência na educação, pensando justamente nessas particularidades. Então, o que é mais marcante na química, o que a define com mais particularidade, é que ela é uma ciência experimental. Ela é uma ciência de laboratório, e isso, se a gente for pensar, né, ao longo da história humana como um todo, a química ela trabalhou com a manipulação dos materiais. Então, se a gente for pensar como uma ciência experimental, né, a gente vai pensar essa constituição da filosofia experimental, isso vai ser o nosso foco principal aqui na disciplina, de trabalhar com a revolução científica, mas de uma forma um pouco mais alargada, entre os séculos XV a XVIII. E a partir disso, né, a gente vai ver como que houve uma transformação na forma de fazer química e principalmente em suas práticas experimentais. E aí aqui a gente tem uma imagem só para ilustrar, né, como que normalmente nos manuais de química as imagens que aparecem são
justamente dos aparatos experimentais, né? Das montagens experimentais, mostrando justamente esse papel do laboratório. Pensando nesse corpo teórico metodológico da química, né, a gente tem algumas questões relacionadas num balanço entre teoria e prática e pensando também nessa valorização dos instrumentos, dos métodos experimentais, das teorias e etc., né? Nisso a gente vai pensar também num balanço entre o que é o natural, o que é o artificial em química. Como é que a gente pode pensar, qual que é o impacto da produção desses novos objetos através do artificial? Isso tem uma relação, uma implicação social, uma implicação política muito grande. Isso sempre foi objeto de debate ao longo do tempo. E a gente vai pensar como faz sentido pensar, né, numa química aplicada, separada da teoria, ou essas coisas estão imbricadas? A gente vai pensar também a química de uma ciência em que nós observamos diretamente os fenômenos, né, através dos sentidos, através principalmente da visualização. Então, pensamos em fenômenos macroscópicos, mas explicamos através de entidades microscópicas, né, através dos átomos, moléculas, da interação entre essas partículas e etc. Então, se for pensar numa química atual, né, e essa química atômica, nós vamos pensar que estamos trabalhando com modelos que eles não descrevem realmente essa realidade, mas elas são analogias, né, e construções teóricas que permitem esse entendimento de como que é essa constituição da matéria. Então, elas são tratadas como representações. Mas quando a gente pensa, então, dessas entidades macroscópicas e microscópicas, né, quando leva isso para o laboratório, há uma desmaterialização, que significa o quê? Chega a um determinado nível, né, uma determinada escala, em que não temos mais alguns fenômenos materiais. A questão temporal também, ela perde seu significado. Então, os átomos, eles não estão mais ligados a um conceito de tempo, espaço e tempo, em que nós trabalhamos em nosso cotidiano. Então, essa estrutura molecular, né, ela é tratada em períodos de tempo alheios a essas evidências experimentais. Nós também temos que valorizar as linguagens e representações, como a gente já falou em relação aos modelos, pensando no simbolismo químico, que é extremamente rico, né? Desde, se a gente for pensar hoje, né, dos símbolos usados para cada um dos elementos, dos símbolos usados para ligações químicas, etc. O uso de imagens para representar esses modelos. Elas sintetizam construções teórico e práticas, né? E elas devem ser sempre valorizadas, tanto no ensino quanto na história e filosofia da ciência. Como se constituiu a nomenclatura em química, esse é um aspecto essencial. E a gente pode pensar também numa relação sempre imbricada entre textos e imagens, não trabalhar com essas representações isoladas, mas de forma integrada. E, por último, a gente pode pensar, né, numa relação estética ou numa concepção estética, né, desses modelos, imagens e materiais da química. Qual que são os limites da interdisciplinaridade, né? Então, como que a química se relaciona com outras disciplinas? A gente pode pensar isso sob uma perspectiva atual ou pode pensar isso numa perspectiva histórica. Nem sempre a gente pode falar em interdisciplinaridade numa perspectiva histórica. Por quê? Porque o conhecimento não estava separado ainda, então não havia uma aproximação entre esses conhecimentos, eles estavam fundidos. A partir do momento que eles se separam, essas aproximações acontecem de formas completamente diferentes em cada período histórico. Então, hoje podemos falar, por exemplo, em disciplinas híbridas, né? Por exemplo, a bioquímica, o ciclo biogeoquímicos, a geoquímica, a fisicoquímica e etc. Ou em abordagens que são ainda mais profundas, né, que quebram completamente as relações ou entre os saberes, né, as fronteiras entre os saberes, como, por exemplo, meio ambiente, saúde, a ética, em que entra a química e outras disciplinas de forma bastante integrada.
E aí a gente pode sim pensar em abordagens históricas interdisciplinares, pensando em relações entre a história da química com a história da medicina, com a filosofia da ciência, com a cultura visual e etc. E depois, então, a gente vai pensar nessa química e o público, quer dizer, como é que o público valida ou como é que o público está envolvido com tantas produções do conhecimento em química, quanto a utilização, né, dos produtos naturais e artificiais. E aí surge uma questão, né? Como que a química contribui para o bem-estar social? Por que fazer química? E isso traz todo um debate ético sobre quais são os limites da produção desses produtos. Eles vão ter um impacto social muito elevado? Eles causam risco a essas populações? Por exemplo, a questão da poluição, ela traz risco a essas populações? O público participa nessas decisões? Como ele participa? Aí a gente vai pensar também nessa divulgação. Há uma grande necessidade de divulgar o conhecimento em química para a população tomar suas próprias decisões. Como que elas vão utilizar determinados produtos? O que seriam bons para a saúde ou não? Colocam essa atividade em risco ou não? E quando a gente pensa também desse fator de público, né, a gente pensa em diversas comunidades, por exemplo, da comunidade científica, como que ela também está relacionada a vários fatores políticos e sociais. E aí algumas questões que eu já também comentei ao longo da explicação, né, dessa importância da relação da história e da filosofia da química com a educação. Então, uma das questões principais é entender essa identidade, o que é química, para a partir daí construir o currículo tanto do ensino superior quanto da educação básica, a partir do que ensinar e como ensinar alguns conceitos em química. E aí a filosofia e a história da ciência, elas também proporcionam um conhecimento mais profundo, né, e reflexivo sobre a química. Ele traz uma humanização, não dá a impressão de que essa ciência ela é totalmente abstrata, né, mas ela é feita por seres humanos. E aí é possível também construir um conhecimento contextualizado, né, buscando essas implicações sociais, econômicas, políticas, culturais e etc. Bom, e aqui é uma bibliografia, né, que eu usei para fazer a disciplina, e é isso.